quero compartilhar uma parte da palavra de Deus com você. A nossa identidade em Cristo. Estamos falando sobre a cultura do reino, e eu quero falar sobre a nossa nova identidade em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 5, 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A verdade contida nesse versículo é fantástico. A verdade que está nesse versículo é fabuloso. De acordo com os originais do texto grego, esse versículo foi traduzido dessa forma, segundo o original. A NVI é a que se aproximou mais do original, que ela diz: se alguém está em Cristo, é nova criação, ou é parte de uma nova criação. É o que mais se aproxima desse versículo. E se você conseguir perceber o poder dessas palavras escritas pelo apóstolo Paulo, você vai ver que é uma revelação que significa que quando você recebeu a Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida, não foi feito um remendo no seu espírito. Eu recebi Jesus em minha vida e não foi feito um remendo, né? O Senhor remendou o meu espírito, que o meu espírito estava assim meio mais ou menos, e aí o Senhor foi lá e colocou um remendo. Não foi feito um remendo no seu espírito. Ele também não fez uma reforma, ou apenas pegou uma estrutura antiga e colocou uma decoração nova. Nós fizemos isso com esse local, né? A gente pegou uma estrutura que já existia, a gente colocou um pano aqui, um pano ali, tal, pá, e deu um ar diferente, né? Aí daqui a pouco a gente vai fazer o quê? A gente vai pintar o piso, vai construir o altar, vamos fazer mais uma coisa. Daqui a pouco a gente pega, bota um rebaixamento, tudo carcaça. A estrutura mesmo é essa aí, que você está vendo. Deus não fez isso conosco. Deus não colocou rebaixamento em você. Não, vou jogar uma tinta no piso da vida dele. Vou jogar uma tinta nova, para cobrir as imperfeições. Deus não fez isso. Deus destruiu a estrutura antiga que você tinha. E colocou algo absolutamente 0 quilômetro no lugar. Ele te fez novo. Deus não fez você melhorado. Deus te fez novo. Você não é uma criatura um pouco melhor. Quando você se encontra com Jesus, Ele te faz nova criatura. Nova. 0 bala. Não importa o que você fez, você se torna puro. Não importa com quantas pessoas você se relacionou, você se torna virgem. Você está entendendo isso? Isso é profundo demais. Ele remove a velha natureza, o que era uma natureza pecaminosa, e coloca em você a natureza dele mesmo. A nossa natureza é transformada. Em nós está a natureza do próprio Deus. E isso é fantástico.
Jesus veio trazer a natureza do próprio Deus para estar em cada um de nós, pois assim como ele era, nós passamos a ser. Assim como Cristo, nós passamos a ser. João 10, 10, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Né? Né? O que está escrito em João 10, 10? Todo mundo esperando aparecer ali. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas é essa parte agora que eu quero. Eu vim para que e a tenham plenamente. Ou e tenham vida em abundância. Quando Jesus disse isso, para quem ouviu pela primeira vez, foi um choque, uma surpresa. Vamos ver o seguinte. No original do Novo Testamento, que nós possuímos hoje, que foi encontrado pelos arqueólogos, as palavras foram escritas no grego. A palavra no radical grego, normalmente traduzida por vida. Alguém sabe qual é a palavra traduzida por vida no grego? Oi? Muito bem. Bios. Muito bem, Abner. A palavra bios significa vida, de onde se origina o radical de algumas palavras, como biologia. O que seria biologia? Estudo da vida. Muito bem. Então, a biodiversidade, a diversidade de vidas. Então, a palavra bios significa vida, mas a palavra que foi traduzida no grego não era bios. Senão nós encontraríamos ali a expressão vim para que tenham bios e bios em abundância. Só que não é essa bios que Jesus fala ali. Vim para que tenham bios e bios em abundância seria vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele estaria falando de quê? De saúde. Vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele estaria dizendo, vim para que vocês vivam e a vida de vocês seja uma vida abundante, ou seja, sem doença. Mas não foi isso. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Mas o que ele está falando é mais profundo do que isso. É mais intenso do que isso. É mais misterioso do que isso. Ele não veio só para que nós não tivéssemos doença. As doenças estão aí. Elas estão aí. E elas poderão ser curadas ou não. Ele não quer que você viva doente. Mas a doença serve para nos alertar, para nos despertar, para nos aproximar de Deus. A doença serve para nós não nos esquecermos de Deus, não nos esquecermos da misericórdia de Deus. Ele, de vez, deixa em nós um espinho na carne para que a gente nunca se esqueça que Ele é misericordioso. Ele fala assim, lembra do que eu fiz por você. Porque a gente é soberba, a gente é arrogante. Tem hora que a gente esquece do que Deus fez. E a gente fala assim, não, eu sou o máximo. Aí ele fala assim, opa. Aí o espinho vai lá e começa a nos espetar. A gente fala assim, meu Deus, a gente volta a ser o nada. E fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não aguento mais. Mas ele disse uma outra palavra. E essa palavra é... Qual é a palavra? Em vez de bios? Existem 3 palavras que definem vida no grego. A primeira é bios, a segunda é psique. E a terceira palavra é zoé. A palavra psique significa vida inteligente. É o que até hoje a NASA e os cientistas tentam descobrir se há vida em outros planetas. Vida inteligente. Porque parece que já foi descoberto aí micro-organismos em alguns planetas, mas não passaram de micro-organismos.
Mas a ideia é, será que existe vida inteligente? Né? Eles falam assim, porque é psique. Então, uma vida que raciocina, que poderia se comunicar com o homem. Aí eles mandam um foguete, né? Com bilhões de dólares, eles enviam um foguete para o espaço com a música, né? A música brasileira, mandaram com a música brasileira. Né? Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Né? Mandaram para o espaço, para ver se alguém algum dia achar o foguete, saber que tem essa música. Logo essa. Pois é. Eles mandaram milhares de músicas de vários países, né? E do Brasil foi escolhida essa. Muito bem. A palavra que ele usou não foi psique. A palavra que ele usou foi zoé. Ele disse, eu vim para que você tenha zoé, e zoé em abundância. A palavra grega zoé significa a vida, a natureza do próprio Deus. Jesus veio trazer a natureza do próprio Deus para estar em cada um de nós. Essa é o novo viver que ele veio apresentar. A nova vida que Jesus veio trazer. Quando a nossa igreja se chama um novo viver, nós estamos falando de zoé. É essa a palavra. Quando a gente diz ministério novo viver, nosso ministério poderia se chamar ministério zoé. Mas se a gente bota ministério zoé, todo mundo ia perguntar, o que é zoé? Aí a gente tem que falar, um novo viver. Zoe, pois é. Que também é questão de pronúncia. Mas é a mesma coisa. É a nova criação. Não mais ligada à natureza de Adão, mas ligada à natureza de Cristo. Essa natureza é a natureza do próprio Deus. 2 Coríntios 5:17, o apóstolo não especifica um grupo. Brancos, negros, altos, baixos, gordos, magros, gregos, judeus, seja quem for, não importa. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então olha aí, quem está do seu lado é bem diferente fisicamente de você. Bem diferente. Claro que se vocês forem irmãos, talvez não sejam tão diferentes assim. Mas há uma diferença. Uns precisam usar óculos, outros não. Uns são bem magrinhos, outros são bem fortinhos, outros são bem altos, outros são bem baixinhos. Mas não importa. Uns são negros, outros são brancos, outros são morenos, outros são mulato, outros é cafuso, mameluco. Oriental não temos. Mas não importa. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, seja quem for. Não será algum dia. É nova criatura. Quem está em Cristo não será uma nova criatura. Já é. Diga, já sou. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, já é. Você já é. Já é. O título dessa mensagem podia ser, já é. Como eu gosto sempre de um título diferente, já é. Nova criatura, já é. Não vai ser, não será, já é. Ser nova criatura está em conexão direta com o novo nascimento. Capítulo 3 do Evangelho de João registra um encontro muito interessante entre Jesus e um homem de destaque do povo judeu. Você sabe quem é esse homem, né? Qual o nome dele? Repita comigo. Eu preciso voltar a ler mais a Bíblia. Capítulo 3 de João relata o encontro de Jesus com um homem. Obrigado, pastor. Ouviram? Então repita, não ouviram?
Nicodemos. A Rosana falou, queria ter uma filha assim. Fala assim, nem tanto, pastor, nem tanto. Registra o encontro entre Jesus e Nicodemos, um homem importante. Ele vai até Jesus à noite, para que ninguém visse, porque ele era importante entre os judeus, e ninguém podia saber que ele estava curioso, né, de saber. Então ele vai à noite, procura Jesus, e longe da confusão das multidões que seguiam a Jesus, porque ele tinha receio de ser reconhecido por alguém, mas ele estava curioso, mas não só curioso, ele também tinha medo de despertar a ira dos religiosos. Ele começa a conversar com Jesus e faz uma série de elogios. João 3,2, ele diz assim, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Aí ele começa, né, a tecer elogios. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele fala assim, eu reconheço que em ti há alguma coisa extraordinária. Para você ter uma ideia, Moisés fez mais milagres do que Jesus. E o povo se rebelou contra Moisés. Aí Jesus vem apresentando os sinais, que os sinais acompanham, e o povo se rebela contra Jesus. E tem alguém que fala assim, eu não gosto, pastor, eu não vou ficar na sua igreja, porque a sua igreja não tem sinais. Como se sinais fossem mudar alguma coisa. Não muda, gente. Não muda. Pessoas veem sinais e ainda assim questionam, criticam, reclamam. Porque isso está, e isso precisa sair dele. Precisa nascer de novo. Aquele que nasce de novo não reclama disso ou daquilo. Ele está no lugar que Deus quer que ele esteja. Senhor, faz-me nascer de novo. E ele fala isso para Jesus. Ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Na verdade, não sabemos aonde Nicodemos pretendia chegar com essa conversa mole. Mas Jesus se encarrega de dar uma guinada na conversa. Jesus muda o tom da conversa. E ele diz assim, em verdade, versículo 3, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele não tinha falado nada de reino de Deus. Pode botar lá, capítulo João 3. Ele, em momento algum, ele fala para Jesus sobre nascer de novo e tal. Ele chega, Senhor, eu estou vendo que tu és mestre, ninguém pode fazer nada se não for, se Deus não estiver com ele. Aí Jesus olha para ele, tá, olha só. Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus. Vai no antes, o 2. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, ninguém pode realizar sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Jesus corta a conversa, muda o tom da conversa, próximo, e diz para ele, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não tinha nada a ver com o assunto. Eu podia falar assim, pô, Jesus está doido. Mas Jesus sabia o que ia no coração dele. Nós não sabemos, mas Jesus sabia exatamente o que ia no coração dele. Então entenda bem, quando você fala com alguém espiritual, você vem falando uma coisa e a pessoa espiritual está falando outra coisa. Aí não é hora de ficar assim, não entendi nada. Não, é hora de você parar e falar assim, opa, o que ele está querendo dizer? Porque com carnais você fala como carnais, mas com espiritual é diferente. Aí vem um carnal e fala com o espiritual entra num assunto que... E aí fala assim, não entendi. Se alguém espiritual falar contigo alguma coisa, você fala assim, não entendi. Vai, começa a meditar e refletir, porque você vai entender. Entra no espírito, que você vai começar a compreender.
Nicodemos se mostrou perplexo com o que Jesus tinha dito. Um reflexo baseado no raciocínio literal daquilo que ele acabava de ouvir. E ele contra-argumenta com uma pergunta. Versículo 4. Como pode? Como alguém pode nascer sendo velho? Entendi nada. Jesus fala assim, tem que nascer de novo. Havia uma preocupação no coração dele ali, fala assim, opa, reencarnação? Que nos dias de hoje, se você fala assim, olha só, para você entrar no reino dos céus, tem que nascer de novo. A primeiro pensamento que vai vir, talvez você não, porque você é cria da igreja. Mas se você fala isso lá fora, no mundo, falei cria, os adolescentes tudo já riram. Que eu usei a linguagem deles, né? Tudo cria. Eu sou cria da igreja. Agora, se você não é cria lá do mundo, primeira coisa que você vai pensar, opa, nascer de novo é reencarnação. Então eu só vou poder ver o reino de Deus depois que eu reencarnar a primeira vez. Que eu morrer, eu nascer de novo, aí eu vou poder, nada a ver. Nada a ver. Jesus continua a surpreendê-lo. Versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu te ter dito, é necessário vocês que nasçam de novo? Próximo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem. Olha, Jesus começa a falar umas coisas, fala assim, meu Deus, Jesus estava chapado. Jesus estava na brisa, navegando nas ondas do Espírito, no oceano do Espírito. Nicodemos está falando uma coisa, aí Nicodemos nem entendeu o que Jesus falou, Jesus entra com uma outra coisa mais noiada ainda. Já é. Olha para o irmão que está do teu lado e diz, já é. Nicodemos era um homem religioso, fariseu, conhecia a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Para ser mais preciso, a parte que ele conhecia da Bíblia era o que eles tinham na época, que era a Torá, que eram os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Ou seja, muito bem, Lana. Ele era um estudioso da lei de Moisés, o homem que cumpria com as suas obrigações religiosas, todos os dias. Ele era inclusive membro do Sinédrio, a mais alta instituição cívico-religiosa de Israel, e era professor de Torá. O cara conhecia muito, estudioso, o camarada conhecia a Bíblia muito. Mas quando Jesus lhe diz que importa nascer de novo, é como se estivesse dando um recado para todo aquele que deseja alcançar a fé cristã. O recado que Jesus deu para Nicodemos não era só para Nicodemos, mas é para todo aquele que deseja alcançar a fé cristã, inclusive quem está aqui nessa manhã e talvez ainda não tenha encontrado a fé cristã. É preciso nascer de novo, mas se você recebeu a Jesus e o tem como Senhor e Salvador pessoal, em seu espírito, você já nasceu de novo. Você é a nova criatura. Você não será depois de um processo de santificação. Você não vai ser uma nova criatura depois de um processo de santificação. Não, eu tenho que me santificar para eu me tornar nova criatura. Não, você já é. Se você está em Cristo, você já é nova criatura. Não, eu tenho que ser aperfeiçoado, eu tenho que fazer um estudo bíblico. Não, depois de eu adquirir muita maturidade na palavra, eu vou me tornar nova criatura. Diga, já é. Já é. Não, quando eu estiver assim, bem mergulhado nos serviços da casa de Deus, quando eu fui chamado para ser diácono, aí eu vou ser nova criatura. Diga, não, já é. Já é.
Você já é uma nova criatura. No seu espírito você já nasceu de novo. O termo nascer de novo pode evocar aqui algo transcendental, filosófico, complicado de se entender. Mas não é. Jesus estava falando com Nicodemo devia estar assim, a cabeça dele, indo lá na metafísica. Falando assim, cara, Jesus está numa outra vibe, eu tenho que alcançar essa vibe. Só que a vibe que Jesus alcançou para ele, mostrou para ele, era algo muito raso, muito simples. Que parecia ser algo muito profundo, muito além mas era algo simples demais. Simples demais. Muito básico. É um fenômeno simples, singelo, concedido a nós pela graça que há em Cristo Jesus. E é realizado em nós pela ação do Espírito Santo. Quem nos concede é Jesus pela graça. E é realizado pelo Espírito Santo em nós. E que não depende de sentimentos, sensações, emoções, ou então anos de estudo e meditação. Não, se eu for para o mosteiro me retirar, e eu começar ali a orar, meditar, e eu vou nascer de novo. Não, novo nascimento é algo muito simples, muito básico. Não é uma obra sua, é o Espírito Santo quem faz, e depende de um ato apenas, de você crer que em Cristo você nasceu de novo. Mas é só crer, pastor, é só crer. Mas pastor, mas eu fumo, eu bebo. Em Cristo você nasceu de novo. Mas eu sou adúltero, eu tenho uma amante, eu sou homossexual. Em Cristo você nasceu de novo. Mas eu fumo maconha, dou uns tapas na pantera de vez em quando. Fumo crack. Em Cristo você nasceu de novo. Isso é reconhecido pela fé. Repita comigo, isso é reconhecido pela fé. Então diga, pela fé. Pela fé eu creio, a graça opera e o Espírito Santo realiza. O novo nascimento é algo que ocorre quando tomamos uma decisão consciente e pessoal. Não é uma decisão que os pais tomam pelos filhos. Então, falando agora para os adolescentes, vocês não podem estar aqui porque os seus pais querem que você esteja. Você precisa estar aqui porque você decidiu isso. Tipo assim, ainda que meu pai e minha mãe não sigam esse caminho, é esse caminho que eu quero para mim. Essa é a diferença. Se seus pais não fossem cristãos, você estaria aqui? Se a sua resposta é provavelmente não, é necessário nascer de novo. Agora, se a sua resposta é para onde eu iria? Se só aqui eu encontro o que Deus tem para mim. Se a sua resposta é essa, então é isso. Você é nova criatura. Já é. Então é uma decisão pessoal e uma decisão consciente. É uma decisão, por isso, nós não podemos dizer que um bebê recém-nascido é uma nova criatura. Nova criatura é aquele que toma uma decisão, ele decide. E normalmente nós entendemos isso através do princípio do batismo. Quando um jovem, um adolescente fala assim, eu quero descer as águas. Quando ele diz isso, ele está tomando a decisão de se tornar nova criatura. E aí a gente batiza. E aí eu te batizo para a remissão dos pecados, para o despojamento do corpo da carne, para que andes e viva em novidade de vida, agradando o coração de Deus. Agora você está tendo uma nova vida. Só que não é agora. Não é no ato do batismo. É quando ele lá atrás se decidiu. Entenda bem, o batismo não é o ato do batismo que te torna uma nova criatura. O que te torna uma nova criatura é o momento em que você decide seguir a Jesus. Decidiu seguir a Jesus, você já é nova criatura.
Ah, mas ainda não teve o batismo. Mas você já é. O batismo é só um ato, uma declaração pública, para que todos saibam a decisão que você tomou. Mas já foi. A partir do momento que entrou no teu coração, pronto. É algo que é instantâneo. É algo quando, sabe, você se sente pleno e convicto de Cristo em tua vida. Nesse momento, Cristo entrou. Nesse momento, você nasceu de novo. E nós temos que receber Jesus não como um profeta, não como um personagem histórico, não como um líder religioso. Jesus pode até mesmo ser todas essas coisas. Mas o novo nascimento é o fruto do reconhecimento do senhorio de Cristo. É de reconhecer que Ele é Senhor das nossas vidas. Talvez hoje a gente não entenda bem o que significa a palavra Senhor. Mas para vocês poderem entender o que significa a palavra Senhor, por exemplo, o teu patrão é o teu Senhor. Teu patrão que paga o teu salário, ele é teu Senhor. Ele fala assim, olha, faz assim. Só que ele é sujeito a algumas leis. Mas ele é teu Senhor. Ele fala assim, olha, amanhã eu quero que você chegue mais cedo. Olha, eu gostaria que você saísse mais tarde. Ele é teu Senhor. Olha só, eu não vou te dar folga agora. Ele é teu Senhor. E você fala assim, tudo bem. Ainda que você não goste, mas você fala, tudo bem. Você está entendendo? Seus pais são seus senhores. O teu pai é teu senhor, tua mãe é a tua senhora. Se eles disserem vem, você vem. Se eles disserem vai, você vai. Se eles disserem fica aí, você fica. E é isso que uma criança não entende. Às vezes uma criança está do outro lado da rua, a mãe fala assim, fica aí, a criança vem correndo. Fica aí significa fica aí. Então você tem que falar para o teu filho sempre, é isso que Deus está falando para nós. Você precisa me obedecer ainda que você não entenda. Por que eu tenho que ficar aqui longe de você, pai, mãe? Eu quero ir até você. Não, fica aí, porque você não sabe. Mas tem um carro que vai passar. Há uma rua que é perigosa. Há algo que pode acontecer. Se Deus falar para você vem, você vem. Se Ele falar para você fica, você fica. É o que o povo de Israel não entendia no deserto. Eu vou enviar maná para vocês todos os dias. Não guarde para o dia seguinte. O que o povo fez? Quando guardava o maná, fazia o quê? Virava bicho, tinha bicho, dava um monte de tapuru, aquelas minhoquinhas, de um dia para o outro. Espalhava na casa. Ah, você não confiou em Deus, Ele falou que era para não guardar. Mas na sexta-feira você vai colher o dobro do que você colher. O que eles fizeram? Por que tinha que colher o dobro? Porque Ele falou, no sábado não terá maná. Então na sexta-feira vocês colhem o dobro, porque no sábado não vai ter maná, porque é sábado. Vocês não podem fazer nenhum trabalho no sábado. Eu estou obrigando vocês a descansar. Sabe por quê? Porque os hebreus não sabiam o que era descanso. Eles trabalhavam no Egito, eles trabalhavam direto. Eles não sabiam nem o que era sábado, domingo, segunda. Para eles, todo dia era todo dia. Então eles trabalhavam direto. E Deus estava falando assim, vocês têm que ter um dia para parar. Vocês têm que ter um dia para descanso. O corpo humano não suporta. Você precisa ter um dia para descanso. E nesse dia você vai descansar, o teu corpo físico, mas o teu espírito estará em conexão comigo. E eles não entenderam isso. O que fizeram? Chegaram e falaram assim, vou colher maná hoje não, porque vira bicho. Vou deixar para pegar amanhã. Quando chegou no sábado, e vou lá no vizinho, né? Pedir. Aí o vizinho, o que eu tenho aqui é a quantidade para mim e para minha família. Você não colheu? O problema é seu. Vai ficar com fome. Por quê? Porque quer ser senhor de si mesmo. Quando na verdade o senhor das nossas vidas é Deus. Se Ele falar, fica, você fica. Se Ele olhar e falar, não, agora você pode vir. Aí não entra assim com medo, não. Se Ele falar assim, pode vir, você confia totalmente. E vai correr de braços abertos para Ele. Corra de braços abertos. Porque Ele disse, pode vir.
E se ele fala, pode vir, ele garante. Ainda que esteja vindo uma jamanta. Se ele falar assim, pode vir, vai. Ainda que você não esteja vendo o chão. Se ele falar assim, pode vir, vá. Jesus olhou para Pedro e falou assim, vem. Pedro saiu do barco, pisou na água. Pedro andando em cima da água. Sabe por quê? Porque ele creu. Mas aí no meio do caminho ele tirou a atenção. Aí olhou o vento, as ondas batendo e falou, ih. Começou a afundar. Se a gente entender que Ele é nosso Senhor, e quando Ele é nosso Senhor, não depende da nossa vontade, não depende do que queremos. Se Ele é nosso Senhor, nós vamos fazer o que Ele determinar. Nós vamos fazer o que Ele determinar. Então não faça nada se Ele não determinar. Não vá para cá, não vá, não volte, não retroceda, não fique. Se Ele não falar, não faça. Se Deus não falar, não faça nada. Deus falou, por isso vocês agora vão seguir sem mim. Moisés chegou e falou, Senhor, se tu não fores conosco, eu não arredo o pé daqui. Vou ficar aqui constantemente na tua presença. Jesus, mas você tem que levar o povo. Ele fala assim, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu só quero que o Senhor esteja comigo. Só isso. Falou, tá bom. Eu vou estar com você. E nós podemos dizer a mesma coisa. Senhor, tu disseste que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então tu és Deus. Então esteja comigo, Senhor. Esteja comigo, Senhor. Não me desampare, não me deixe só. Então você sabe que você não está só. Então você pode enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Então haja problema de saúde. Você pode ser internado. Você pode ter o que for. Nós vimos aqui, você pode ter um AVC. Você pode ter um infarto. Você pode ir parar no CTI. Pode ser entubado. Mas se o Senhor está contigo, Ele é o Senhor da tua vida. Ele é Senhor da minha vida, Senhor da tua vida. Ele faz na nossa vida como Ele quer. Senhor, faz como quiseres. Nós vimos na vida da Rosa, nós vimos na vida do Cosme, nós vimos na vida do Patrick, que estava aqui domingo passado. Pulmão completamente tomado. Vamos entubar e vamos ver. E de repente o menino volta e não, tira tudo. Não, eu estou bem, eu quero, tira essa fralda, eu quero ir no banheiro, quero viver, quero voltar a fazer minhas coisas. Ele é Senhor. Mas se o Senhor vem e toma também, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Senhor, está aqui, a minha vida está nas tuas mãos. O evento desse novo nascimento, ele pode realmente estar envolvido com emoções, mas o novo nascimento não depende da emoção. Quero que você entenda isso. Portanto, creia na simplicidade de Deus e saiba que você se tornou, se você tomou essa decisão, você se tornou uma nova criatura, consciente no seu espírito, você já nasceu de novo. Você já nasceu de novo. Cultura do reino. Simples assim. Pastor, mas é simples assim? Só o fato de eu dizer que eu creio e eu recebo Jesus, mas ainda não houve mudança nenhuma em mim. Não, querido, entenda o seguinte: se você creu e você implantou isso, você falou, Senhor, eu creio em Ti como Senhor da minha vida. Isso é o suficiente. Porque se Cristo é Senhor da tua vida, você não vai fazer nada que Ele não queira. Ainda que você tenha vontade.
Ainda que você tenha vontade de cheirar, você fala assim, mas o Senhor é Senhor da minha vida. Senhor, eu posso cheirar? Ora para Deus. E pergunta para Ele. Que isso, pastor? Senhor, eu posso cheirar? E Deus vai olhar para você e vai falar assim, você quer ter um relacionamento comigo, né, meu filho? Então não, claro que não. Senhor, eu posso me prostituir? O Senhor vai dizer, não. Você, tá bom, Senhor, eu não vou fazer. Simples assim. Agora, não adianta querer esconder de Deus, Senhor, eu estou aqui em santidade diante da tua presença, mas você é um baita de um pecador. O Senhor fala assim, tu é um hipócrita, mentiroso. Agora, se você confessa, Senhor, eu estou aqui, olha, cheio de pecado, eu fiz isso, fiz aquilo, e eu acho que isso não te agrada, né? Deus vai dizer, não me agradou. E eu estou muito triste com você. E você vai chorar quando Deus falar isso. E você vai se arrepender de você ter cometido o erro. E você vai falar assim, não, eu preciso mudar. Eu não posso. Mas eu gosto. E daí a minha vontade? Seja feita a tua vontade, e não a minha. Então, irmão, pecado não tem a ver com tirar a vontade. Tem gente que pensa estar em santidade Deus vai tirar a minha vontade de usar droga. Deus vai tirar a minha vontade de beijar aquele menino. Deus vai tirar a minha vontade de beijar aquela menina. Deus não vai tirar a vontade, não. Deus não vai tirar a vontade de trair a sua esposa. Deus não vai tirar a vontade de trair o seu marido. Não vai tirar a vontade. Mas você vai dizer, Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Então eu anulo a minha carne. Sabe por quê? Porque a natureza carnal é que faz isso. Quando você é espiritual, a natureza espiritual vai te levar para procurar fazer a vontade de Deus. E quando essa vontade vier, você... Carne, sinto muito, mas estou satisfeito em Deus. Entendeu o poder da palavra satisfação? Estou satisfeito em Deus. Deus me satisfaz. Então eu não vou pecar, eu não preciso pecar. O desejo da carne, Paulo fala, o que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero está em mim, eu luto contra a minha carne. Vai lá, vai lutar contra a natureza. Fala assim, minha natureza, sossega aí. Sossega aí. Nem que você tenha que viver no celibato. Celibatário, não, vou viver exclusivamente para o Senhor. O que a Igreja Católica obriga todos os padres a fazer, que não deveria, porque o celibato é uma decisão pessoal. O celibato é uma decisão pessoal. Que deve ser tomada, sim, por pessoas que enfrentam problemas na área sexual. Por exemplo, pessoas que enfrentam problemas, por exemplo, de homossexualismo e sentem desejo por pessoas do mesmo sexo. Mesmo se relacionando com alguém do sexo oposto, aquilo ali faz com que ela desperte para a pessoa do outro sexo. Então, se abstenha. A melhor coisa que você tem a fazer é, então, não pensar nisso. Não, Senhor, eu quero me voltar totalmente para Ti. Vou me entregar para Ti. Não, eu me relaciono com pessoas do sexo oposto, mas aí me atrai, me lembra, me conduz. Isso é muito comum. Então, se abstenha. Uma vez eu conversei com um pedófilo e ele disse que tinha relações com a esposa dele pensando nos meninos. Eu falei, querido, então você só vai vencer quando você parar de pensar em sexo. Se abstenha. Porque quando você não está envolvido nessa coisa, você é uma pessoa agradabilíssima. Então queira ser agradável a Deus do que agradar a sua carne. Porque a sua carne vai te levar para pecar. Há pessoas que se tomarem um dedinho assim de vinho, não consegue ficar num dedinho. Então, querido, se abstenha. Você tem que aprender a se conhecer. Ele fala assim, não, eu não posso. Eu conheci uma pessoa que o Espírito Santo de Deus falou com ele para ele parar de jogar bola. Ele tentou pregar para a igreja toda, para todo mundo parar de jogar bola. Eu falei assim, olha só, você tem que parar de jogar bola. O Espírito de Deus falou contigo. Até porque, irmãos, ele era um doce de pessoa. Mas quando ele jogava bola, irmãos, ele se transformava. Ele agredia até os colegas do próprio time.
Se alguém tomava a bola dele, ele ficava com raiva e ele ia atrás, dando butinada para tentar acertar e derrubar a pessoa. Ele jogava muito bem, mas ele não gostava. Se alguém tomasse a bola dele, a pessoa tomou a bola dele, ele se enfurecia, ele partia para trás e as pessoas, se o colega dele chegasse e falasse, que isso, cara, não chuta ele não. Ele empurrava e batia na outra pessoa também. E o Espírito Santo falou, parábola. E aí ele parou. Só que ele queria obrigar todo mundo a parar. Não, querido, isso é contigo. Você não tem estrutura para isso, então se abstenha. E nem sei como é que ele está hoje, mas ele parou, nunca mais jogou bola. E jogava muito, era para ser um craque, jogador de futebol. Jogava muito, mas tinha esse problema. Então aquilo que te... Lembra? Se o teu olho te faz pecar, arranca o olho e joga fora. É nesse sentido. Aquilo que te faz pecar. Se você não consegue entrar no computador sozinho e não ir olhar pornografia, não abra o computador quando estiver sozinho. Porque toda vez que eu abro o computador, se eu estiver sozinho, então não faça. Não faça. Estabeleça isso para você. Não vou fazer. Não vou mexer no celular se eu estiver sozinho. Não vou fazer. Não faça. Seja radical. E o Espírito Santo de Deus vai te abençoar. Independente da tua vontade, independente do teu desejo, independente da... Sabe, independente do que... Eva podia estar com muita vontade de comer aquele fruto, mas se ela falasse assim, não, Deus falou para não comer. Ela estaria dizendo, Ele é Senhor da minha vida, e não a minha vontade. Porque o diabo não... A serpente não falou assim, não, vai lá e come. Não, a serpente levou ela a desejar. Fala assim, você não vai fazer a minha vontade, você vai fazer a tua vontade, que você está com vontade de comer. A Bíblia diz que Eva viu que o fruto era agradável aos olhos e era bom para dar entendimento. Então ela falou, eu quero. E aí, aquela peça que a gente fazia, da cadeira das decisões, lembra da cadeira das decisões? Aí, Jesus para de tomar as decisões da minha vida e eu passo a tomar as decisões da minha vida. Eu faço aquilo que eu quero. Porque ninguém manda em mim. Tá certo, ninguém manda em você. Só Jesus. Porque se Jesus não mandar em você, é necessário nascer de novo. Mas Jesus manda em você. Porque já é. Amém? Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?